Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, porém, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, dê um like caprichado, aquele joinha bonito e ative o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Eu estou gravando um por dia e espero que estejam sendo úteis e que vocês gostem. Hoje o assunto é vacina, né? A Há alguns dias, uns 15 dias mais ou menos, as vacinas começaram a ser aplicadas em todo o mundo e aqui no Brasil também, embora a quantidade de vacina que chegou até agora não cubra nem 2% da população, mas já é uma esperança, né? Então, devemos nos alegrar, apesar de mais de 230 mil mortos no país e mais de 2 milhões de mortos no mundo inteiro. Devemos nos alegrar com os avanços da medicina que nos trouxeram a vacina e que isso nos ensina que a doença assassina vai ser afastada. Mas depende muito das pessoas, depende muito do bom senso das pessoas. Independente do que vem de Brasília, de certos caboclos que ficam falando asneira lá o tempo todo, não são médicos, aliás, não tem formação nenhuma, né? Diga-se de passagem, os caras não têm formação nenhuma e fica querendo dar uma de médico. Se fosse um cidadão comum que fica se passando por médico, iria preso. Mas como é um engravatado lá de Brasília, tem gente que bate palma aí, tem a turma dos caçadores de Pokémon que bate palma para essa gente aí. Mas enfim, vamos fazer o quê? O importante é que, ao largo disso tudo, né, a medicina continua avançando e nunca se criou uma vacina com tanta urgência, até porque não poderia ser diferente, né? Como se trata de uma pandemia, de um vírus letal que mata em torno de 2,5% das pessoas contaminadas, infelizmente, principalmente aquelas que têm algum tipo de comorbidade ou não, independente de serem idosos ou não. No princípio, até se acreditava que só idosos viriam a falecer por conta da doença, só que não, né? Nós tivemos falecidos de 0 a 100 anos. Lógico que não há maior proporção natural, né? De pessoas com mais de 60, mas enfim, ninguém está totalmente a salvo da doença e do risco de morte, caso contraia a doença. Depende de uma série de fatores, como eu já disse num outro vídeo. Enfim, o importante é que temos a vacina e ainda que contrariado, algumas autoridades de Brasília vão ter que se coçar e fazer o que se espera, o que minimamente se espera de um governo, que é providenciar as vacinas o mais rápido possível para que toda uma parcela gigantesca, aí cerca de 70, 80% da população seja vacinada, até porque a vacina, além de ser um direito de cada indivíduo, é um dever dele se vacinar. Se ele não acredita nisso, acredita, por exemplo, no mito da mula sem cabeça, mesmo assim ele tem que se vacinar, porque ele também corre o risco de se contaminar e, ainda que seja sem qualquer, fugiu a palavra agora, não assintomático, é isso que eu queria dizer, ainda que seja assintomático, ele corre o risco de transmitir para outras pessoas, parentes, amigos, colegas de trabalho, familiares ainda mais idosos, e pode ser o agente causador da morte eventualmente de alguma pessoa. Então é uma questão de cidadania, de altruísmo, de responsabilidade se vacinar. Então, fica aí a dica que todos se vacinem, todos se protejam, independente da marca da vacina e da procedência. Todas são muito boas, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas todas têm o mesmo propósito: prevenir o contágio da doença, minimizar os efeitos colaterais, digamos assim, né? Os sintomas que possam ser causados pela doença e evitar a continuidade desenfreada de mortes. É essa a ideia de toda vacina. Aliás, vacinas, para aqueles que criticam aí
inspirados em mitos, elas vieram para salvar a humanidade. Antes das vacinas, a nossa expectativa de vida não chegava a 35 anos, 40 anos. Com o advento da penicilina e depois das vacinas, a expectativa de vida do mundo inteiro passa de 70 anos, em qualquer país. Lógico, nos mais desenvolvidos um pouco mais, e nos menos desenvolvidos um pouco menos. Mas em quase todos os países, sem exceção, passa de 70 anos. Graças aos avanços da medicina que nos trouxe a vacina e, como eu disse, nos ensina a fugir das doenças assassinas. É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Sejam prudentes, sejam inteligentes, sejam coerentes. E vacine-se como toda a gente. Um grande abraço. Até mais.